Boa tarde. I am delighted to be here in Anápolis on the second stop on our Brazilian speaking trip. É um prazer estar aqui em Anápolis na segunda parada desse nosso tour aqui no Brasil. At Reasonable Faith, we are deeply committed to helping to equip the Brazilian church for worldwide ministry. No nosso ministério Reasonable Faith, nós estamos comprometidos com equipar a igreja brasileira para lidar com as questões da fé. And so we have developed a Portuguese Reasonable Faith website, Nós desenvolvemos um site do Reasonable Faith em português. a Portuguese Facebook page. Temos uma página no Facebook em português. We are developing Portuguese videos. Estamos desenvolvendo vídeos em português. And of course, as Leandro said, establishing Reasonable Faith chapters in Brazil. E como o Leandro falou, também estabelecendo esses capítulos ou comitês do Reasonable Faith aqui no Brasil. This afternoon, I've been asked to address the question, who was Jesus? Essa tarde me pediram para responder a pergunta: quem foi Jesus? 20 centuries after his death, Jesus of Nazareth continues to fascinate thinking men and women. 20 séculos após a sua morte, o Jesus de Nazaré continua fascinando os homens e mulheres que gostam de pensar. But who was Jesus of Nazareth, really? Mas quem foi realmente Jesus de Nazaré? Was he God incarnate, as Christians believe? Ele era o Deus encarnado, como creem os cristãos? Or are Muslims correct in thinking him to have been no more than a human prophet sent by God? Ou eram os muçulmanos que estavam certos em considerá-lo não mais do que um profeta humano enviado por Deus? Or was the historical Jesus, as many Jews believe, a typical Jewish holy man? Ou será que ele era o Jesus histórico, como muitos judeus creem, um homem santo judeu? Or could certain contemporary radical critics be right that Jesus was a sort of social gadfly, the Jewish equivalent of a Greek cynic philosopher? Ou será que os críticos radicais contemporâneos estão certos por acharem que Jesus era como se fosse um perturbador social, um equivalente judeu de um filósofo cínico grego? Well, perhaps the best way to get a start at these questions is to ask what Jesus thought about himself. Bem, talvez a melhor forma de iniciarmos a resposta a essas perguntas é pensarmos sobre o que Jesus pensava sobre ele mesmo. If you want to know who somebody is, the logical place to start is to ask him who he thinks himself to be. Se você deseja saber quem alguém é, a questão lógica seria perguntar a essa pessoa quem ela mesma pensa que é. Who did Jesus think himself to be? O que Jesus pensava que ele era? Now, immediately, we confront a problem. Agora, imediatamente, nós nos esbarramos com um problema. Since Jesus himself did not leave behind any writings of his own, Porque já que Jesus não deixou nenhum escrito dele mesmo, de próprio punho, we're dependent upon the records of others for knowing what Jesus said and did. nós dependemos do registro de outros para entender a respeito de quem ele era e o que ele havia feito. Now, this situation isn't unusual for figures of antiquity. Agora, essa situação não é incomum quando falamos de pessoas da antiguidade. For example, the Greek philosopher Socrates also left behind no writings of his own. Por exemplo, Sócrates, o filósofo grego famoso, também não deixou para trás nenhum escrito de próprio punho. We're dependent upon his disciple, Plato, for most of our knowledge of Socrates' life and teaching. Nós dependemos dos escritos de Platão, o seu discípulo, para conhecermos mais sobre a vida e os ensinos de Sócrates. In the same way, we are dependent upon the records of Jesus' followers for his life and teaching. Da mesma maneira, nós dependemos dos registros dos seguidores de Jesus para conhecer mais sobre a sua vida e os seus ensinamentos. But while this situation isn't unusual, it does occasion the question, Mas, mesmo sabendo que essa não é uma situação incomum, fica a pergunta: how do we know that these records are accurate? como é que nós sabemos que esses registros são precisos? Maybe Jesus' followers said that he said and did certain things which he really didn't. Talvez os seguidores de Jesus tenham afirmado que ele tinha feito ou falado coisas que de fato ele não fez.
In particular, since the early Christians believed that Jesus was God, Especialmente já que os primeiros cristãos criam que Jesus era Deus, maybe they made up sayings and stories to that effect and ascribed them to the historical Jesus. talvez eles tenham inventado declarações falaciosas a respeito desse assunto e atribuído elas a esse Jesus histórico. So we shouldn't be surprised that Jesus in the Gospels makes claims and does things implying his divinity. Então nós não deveríamos nos surpreender que o Jesus nos evangelhos faça essas declarações e faça coisas que deixam implícito que ele era divino. Maybe the historical Jesus who really lived was quite different from the divine figure we read about in the Gospels. E talvez o Jesus histórico que de fato viveu seja diferente dessa figura divina sobre a qual nós lemos no evangelho. How can we tell if these records are historically accurate? Como é que nós podemos afirmar que esses registros são de fato precisos historicamente? Well, up until the modern era, these sorts of questions were basically unanswerable. Bem, até a era moderna, esse tipo de pergunta não tinha como ser respondida. But with the rise of modern historiography and the science of textual criticism during the Renaissance, historical scholars began to develop the tools to unlock these questions. Mas com o advento do Renascimento e da historiografia moderna e também da ciência da crítica textual, os eruditos e estudiosos da história começaram a desenvolver ferramentas que nos ajudam a responder essas perguntas. Today, Jesus is no longer just a figure in a stained glass window, Hoje, Jesus não é mais um personagem num vitral de uma igreja, but a real flesh and blood person of history, just like Julius Caesar or Alexander the Great. Hoje, Jesus é um personagem de carne e osso, um personagem histórico, assim como Júlio César ou Alexandre o Grande, Whose life can be investigated using the standard methods of history. e a vida dele pode ser investigada utilizando padrões históricos costumeiros. The writings of the New Testament can be scrutinized using the same historical criteria that we use in investigating other sources of ancient history, like Thucydides' Peloponnesian War or the Annals of Tacitus. Os escritos contidos no Novo Testamento podem ser submetidos ao mesmo escrutínio ou os mesmos critérios históricos que são usados para investigar outras fontes da história antiga, como, por exemplo, a história da Guerra de Peloponeso, de Tucídides ou os Anais de Tácito. Now, the first thing we need to do to conduct a historical investigation of Jesus is to assemble our sources. Agora, a primeira coisa que nós precisamos fazer para realizar essa investigação histórica de Jesus é reunir as nossas fontes. Jesus of Nazareth is referred to in a range of ancient sources, both inside and outside the New Testament. O Jesus de Nazaré é referido em uma gama de diversas fontes antigas, tanto dentro e fora do Novo Testamento, Including Christian, Roman, and Jewish sources. incluindo fontes cristãs, romanas e judias. Now, this is really quite extraordinary when you reflect on how obscure a figure Jesus was. E isso é de fato extraordinário quando pensamos que Jesus era um personagem, na verdade, muito obscuro. He had at most a 3-year public life as an itinerant Galilean preacher. Ele teve uma vida pública de 3 anos apenas como um pregador itinerante da Galileia. Yet we have far more information about Jesus than we do for most major figures of antiquity. E ainda assim, nós temos mais informações a respeito de Jesus do que temos sobre a maior parte das outras figuras da antiguidade, Including no fewer than 4 first-century biographies of this man. incluindo nada menos que 4 biografias escritas no primeiro século sobre esse homem. The most important of these historical sources have been collected into the New Testament. As mais importantes dessas fontes históricas foram reunidas no Novo Testamento. References to Jesus outside the New Testament confirm what we read in the Gospels,
As referências a Jesus fora do Novo Testamento confirmam aquilo que nós lemos nos evangelhos. But they don't really tell us anything new. Mas elas não falam de fato algo novo. Therefore, the focus of our investigation must be upon the documents found in the New Testament. Então, o foco da nossa investigação deve ser nos documentos apresentados no Novo Testamento. Now, I find that many laymen do not understand this procedure. Agora, eu percebo que muitos leigos não entendem esse procedimento. They think that if you examine the New Testament writings themselves, rather than look at sources outside the New Testament, Eles pensam que se você examinar os escritos do Novo Testamento neles mesmos e não aqueles que estão fora do Novo Testamento, then you're somehow reasoning in a circle, using the Bible to prove the Bible. você está utilizando um raciocínio circular, utilizando a própria Bíblia para provar a própria Bíblia. If you even quote a passage out of the New Testament, Se você cita uma passagem do Novo Testamento, they think that somehow you're begging the question, presupposing that the New Testament is reliable. eles pensam que você está de alguma forma pressupondo que o Novo Testamento seja confiável. But that's not at all what historians are doing when they examine the New Testament. Mas não é isso que os historiadores estão fazendo quando examinam o Novo Testamento. They're not treating the Bible as a holy, inspired book and trying to prove it's true by quoting it. Eles não estão utilizando a Bíblia como um livro santo, inspirado, e aí tentando provar que ele é verdade pela citação do próprio texto. Rather, they're treating the New Testament like any other collection of ancient documents and investigating whether they're reliable. Na verdade, eles estão tratando o Novo Testamento como qualquer outra coleção de documentos antigos e investigando se são de fato confiáveis. It's important to keep in mind that originally there wasn't any such book called the New Testament. É importante lembrarmos que desde o início não havia um livro chamado o Novo Testamento. There were just these separate documents handed down from the first century. Havia esses documentos separados que foram escritos no primeiro século. Things like the Gospel of Luke, the Gospel of John, the Acts of the Apostles, Paul's letter to the church in Corinth, Greece, and so on. Como, por exemplo, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, Atos dos Apóstolos, a carta de Paulo para os cristãos que estavam em Corinto, na Grécia, e assim por diante. It wasn't until a couple of centuries later that the church collected these documents under one cover. Só alguns séculos depois que a igreja oficialmente reuniu esses documentos sob uma mesma capa. Which came to be known as the New Testament. E ela se tornou conhecida como, esse livro se tornou conhecido como o Novo Testamento. The church only included the earliest sources, which were closest to Jesus and the original disciples. A igreja apenas incluiu as fontes originais, que eram as mais próximas de Jesus e dos seus discípulos. And they left out the later secondary accounts, like the forged apocryphal gospels, which everybody knew were fakes. E excluiu os registros secundários e posteriores, como os evangelhos apócrifos falsificados, que todos sabiam que eram falsos. So, by the very nature of the case, the best historical sources were included in the New Testament. Então, a partir da própria naturalidade das provas, nós vemos que as melhores fontes históricas da vida de Jesus estão no Novo Testamento. People who insist on evidence taken only from writings outside the New Testament don't understand what they're asking for. Aqueles que insistem em apresentarmos evidências que sejam apenas de fora do Novo Testamento não entendem o que estão pedindo. They're demanding that we ignore the earliest primary sources about Jesus in favor of sources which are later, secondary, and less reliable.
Eles estão exigindo que nós ignoremos as fontes mais primárias, mais antigas sobre Jesus e utilizemos fontes que são, na verdade, posteriores, secundárias e menos confiantes. which is just mad as historical methodology. Que seria uma loucura pensando em metodologia histórica. Now, this is important because all of the radical reconstructions of the historical Jesus popularized in the media are based on later writings outside the New Testament. Agora, isso é importante porque essas reconstruções radicais do Jesus histórico que estão tão populares na mídia são baseadas nesses escritos que estão fora do Novo Testamento. In particular, the so-called apocryphal Gospels. Especificamente nos evangelhos apócrifos. What are the apocryphal Gospels? O que são os evangelhos apócrifos? They are accounts of Jesus which were forged under the apostles' names. São relatos a respeito de Jesus forjados sob os nomes dos apóstolos. Like the Gospel of Thomas, the Gospel of Peter, the Gospel of Philip, and so forth. Como, por exemplo, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro e o Evangelho de Filipe, e assim por diante. They first began to appear in the second half of the second century after Jesus. Eles começaram a aparecer na segunda metade do segundo século após Jesus. Revisionists claim that these extra-biblical writings are the key to correctly reconstructing the historical Jesus. Os revisionistas alegam que esses escritos extrabíblicos são a chave para reconstruirmos corretamente o Jesus histórico. Professor Luke Johnson, who is a distinguished professor of New Testament studies at Emory University, O professor Luke Johnson, que é um estudioso de renome da área de Novo Testamento na Universidade de Emory, nos Estados Unidos, points out that all of the recent spate of books claiming to uncover the real Jesus follow the same predictable pattern. ele destaca que, na verdade, esses últimos livros recentes que têm causado todo esse agito a respeito da vida secreta de Jesus seguem o mesmo padrão previsível. First, the book begins by trumpeting the scholarly credentials of the author and his prodigious research. Ele diz que, em primeiro lugar, o livro começa anunciando as credenciais de erudição do autor e a sua pesquisa prodigiosa. Second, the author claims to offer some new and maybe even suppressed interpretation of who Jesus really was. Em segundo lugar, o autor declara oferecer uma interpretação nova e talvez até suprimida a respeito de quem Jesus de fato era. Third, the truth about Jesus is said to be discovered by means of sources outside the Bible, which enable us to read the Gospels in a new way which is at odds with their face value meaning. Em terceiro lugar, a verdade sobre Jesus é dita como tendo sido descoberta nessas fontes fora da Bíblia, o que nos permitirão ler os evangelhos de uma forma totalmente diferente, que vai de encontro ao significado aparente. Fourth, this new interpretation is provocative and titillating. Em quarto lugar, essa nova interpretação é provocadora e até excitante. For example, that Jesus married Mary Magdalene, Contando, por exemplo, que Jesus se casou com Maria Madalena, or was the leader of a hallucinogenic cult, ou era líder de uma seita alucinógena, or was a peasant cynic philosopher. ou que ele era um filósofo cínico camponês. Fifth, it is implied that traditional Christian beliefs are therefore undermined and need to be revised. Em quinto lugar, fica então implícito que as crenças cristãs tradicionais estão enfraquecidas e precisam ser revistas. When you hear of books following this familiar pattern, Quando você ouvir de livros que seguem esse padrão tão familiar, your critical antennae should immediately go up. a sua anteninha de crítico deveria levantar, You are about to be duped. porque você está prestes a ser enganado. For the fact is that there is no source outside the New Testament which calls into question the portrait of Jesus painted in the Gospels. Porque, na verdade, não existe nenhuma fonte fora do Novo Testamento que consiga questionar o quadro de Jesus que é pintado pelos evangelhos. In the words of John Meyer, a prominent New Testament critic,
the idea that the apocryphal Gospels offer us new information about Jesus is, and I quote, largely fantasy. Nas palavras de John Mayer, que é um crítico famoso do Novo Testamento, a ideia de que os evangelhos apócrifos possam oferecer alguma nova informação sobre Jesus é, e eu estou citando aqui, fantasiosa. The fact is that these writings are later, derivative writings shaped by the theology of the 2nd century and later. O fato é que esses escritos são posteriores e são derivados e moldados por uma teologia do 2º século. What this means, in Professor Johnson's words, is that despite all the hoopla, the writings of the New Testament remain our best historical witnesses to the life of Jesus. O que isso significa, nas palavras do professor Johnson, é que apesar de toda a comoção, esses escritos do Novo Testamento, do Novo Testamento, continuam sendo as nossas melhores testemunhas históricas da vida de Jesus. So, try not to think of the New Testament as a single book. Então, tentem não pensar no Novo Testamento como apenas um livro. Think of it as what it originally was. Pensem a respeito do que ele de fato era, originariamente. A bunch of separate documents written in the Greek language coming down to us out of the 1st century telling this remarkable story about Jesus of Nazareth. Eram então vários documentos separados, escritos em gregos, que estão vindo para nós de lá do 1º século, contando a história incrível a respeito de Jesus. The question then must be, how historically reliable are these documents? A pergunta, então, agora deveria ser: esses documentos podem ser considerados confiáveis do ponto de vista histórico? Here we confront the very crucial question of the burden of proof. E aqui nós somos confrontados com a pergunta crucial do ônus da prova. Should we assume that the Gospels are reliable until they are proven to be unreliable? Devemos presumir que os evangelhos são confiáveis até que se prove o contrário? Or should we assume that the Gospels are unreliable unless they are proven to be reliable? Ou devemos presumir que não são confiáveis até que se prove o contrário? Are they innocent until proven guilty? São inocentes até que se provem culpados? Or guilty until proven innocent? Ou culpados até que se provem inocentes? Skeptical scholars almost always assume that the Gospels are guilty until proven innocent. Os estudiosos céticos quase sempre presumem que os evangelhos são culpados até que seja provado o contrário. That is, they assume that the Gospels are unreliable unless and until they are proven to be correct concerning some particular fact. Quer dizer, eles presumem que os evangelhos sejam, na verdade, não possam ser confiados até que eles sejam provados corretos em um ponto específico ou em um ato específico. And I'm not exaggerating here. Eu não estou exagerando. This really is the procedure of skeptical critics. Esse é o procedimento que os críticos céticos utilizam. I want to list, however, 5 reasons why I think it would be historically unjustified to assume that the Gospels are unreliable until proven innocent. Contudo, eu quero listar aqui 5 motivos pelos quais eu creio que os evangelhos são historicamente confiáveis até que se prove o contrário. Number 1, there was insufficient time for legendary influences to expunge the historical facts. Em primeiro lugar, houve tempo insuficiente para que influências lendárias conseguissem excluir os fatos históricos. Sometimes laymen say, how can you know anything that happened 2,000 years ago? Às vezes os leigos dizem, mas como você pode saber de qualquer coisa que tenha acontecido há 2000 anos? What they fail to understand is that the crucial time gap is not the gap between the evidence and today. O que eles não entendem é que, na verdade, o intervalo de tempo crucial não é o intervalo de tempo entre o que aconteceu e os dias de hoje. Rather, what is important is the gap between the evidence and the original events that the evidence was about.
Na verdade, o intervalo de tempo importante é o intervalo de tempo entre a evidência e os eventos originais que aquela evidência está narrando. If the gap between the events and the evidence about those events is short, then it doesn't matter how much both the event and the evidence have receded into the past. Se o intervalo de tempo entre os eventos e a evidência for curto, não faz diferença o intervalo de tempo que temos da evidência até quando aquilo aconteceu e hoje. Good evidence doesn't become bad evidence just because of the passage of time. Porque uma evidência boa não se torna uma evidência ruim só porque passa o tempo. So long as the gap between the event and the evidence for that event is short, Contanto, então, que o tempo entre o evento e a evidência daquele evento seja curta, then it's irrelevant how long it has been to the present day. se torna irrelevante pensarmos no intervalo de tempo entre os dias de hoje e quando a evidência veio. The question then is, how close are the sources for Jesus' life to the time that he lived? A pergunta, então, fica: qual é a proximidade entre os eventos da vida de Jesus e a evidência que nós temos daqueles escritos? I'll say something about that in a minute. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Number two, the Gospels are not analogous to folk tales or contemporary urban legends. Em segundo lugar, os evangelhos não podem ser comparados a contos de carochinha ou lendas urbanas contemporâneas. Tales like those of Paul Bunyan or Pecos Bill or contemporary urban legends like the vanishing hitchhiker rarely concern actual historical individuals. Contos como, por exemplo, os de Paul Bunyan ou de Pecos Bill, ou lendas urbanas como a caroneira fantasma, eles não têm a ver com fatos históricos nem pessoas da história. And thus such folk tales are not analogous to the gospel narratives. E, portanto, eles não podem ser comparados às narrativas dos evangelhos. The literary genre of the gospels is not myth or folk tales. O gênero literário dos evangelhos não são mitos ou contos, but rather ancient biography, like Plutarch's lives of famous Greeks and Romans. mas são biografias antigas, como Vidas Paralelas de Plutarco, que ele escreveu sobre gregos e romanos famosos. 3, the Jewish transmission of traditions, of sacred traditions that is, was highly developed and reliable. Em terceiro lugar, a transmissão judaica das tradições sociais era altamente confiável e bem desenvolvida. In an oral culture, like that of first century Palestine, Numa cultura oral como essa da Palestina do primeiro século, the ability to memorize and retain large tracts of oral tradition was a highly prized and highly developed skill. a capacidade de memorizar e guardar grandes partes daquela tradição oral era altamente valorizada e muito desenvolvida como habilidade. From the earliest age, children in the home, elementary school, and the synagogue were taught to memorize faithfully sacred tradition. Desde muito jovens, as crianças em casa, na escola e também na sinagoga aprendiam a memorizar com fidelidade a tradição sagrada. The disciples would have exercised similar care with the teachings of Jesus. Os discípulos teriam feito a mesma coisa com os ensinos de Jesus. It is therefore anachronistic and irresponsible to compare the Jewish transmission of tradition to the children's game of telephone. É, portanto, anacrônico e irresponsável comparar a transmissão judaica por tradição oral a um jogo de telefone sem fio. 4, there were significant restraints on the embellishment of traditions about Jesus, such as the presence of eyewitnesses and the apostles' supervision. Em quarto lugar, havia restrições significativas a respeito de qualquer tentativa de ornamentar as tradições sobre Jesus, como, por exemplo, a presença de testemunhas oculares e a supervisão dos apóstolos. Since those who had seen and heard Jesus continued to live, and the tradition about Jesus remained under the supervision of the apostles,
Já que aqueles que haviam ouvido e visto Jesus continuavam a viver e a tradição a respeito de Jesus continuava sob a supervisão dos apóstolos, these factors would act as a natural check on tendencies to elaborate the facts in a direction contrary to that preserved by those who had known Jesus. esses fatores citados agiriam como se fosse uma forma de verificar qualquer tendência de elaborar ou exagerar fatos indo numa direção contrária daquela que havia sido de fato feita por aqueles que conheciam Jesus. Finally, number 5, the gospel writers have a proven track record of historical reliability. Em quinto lugar, os autores dos evangelhos tinham um comprovado registro de confiabilidade histórica. Where they can be checked, the Gospels show themselves to be quite reliable in their accounts. Onde é possível verificar, os evangelhos se demonstram muito confiáveis em seus relatos. Now, I don't have time to talk about all 5 of these points, Agora, eu não tenho tempo de falar dos 5 pontos, but let me say something more about just the first and the 5th points. mas eu quero falar um pouquinho mais sobre o primeiro e o quinto pontos. The first point, you'll remember, was that there was insufficient time for legendary influences to expunge the historical facts. O primeiro ponto, como vocês lembram, é que não houve tempo suficiente para que influências lendárias pudessem destruir os fatos históricos. No modern scholar thinks of the Gospels as bald-faced lies, the result of a massive conspiracy. Nenhum estudioso moderno consegue pensar nos evangelhos como mentiras deslavadas que são resultados de uma grande conspiração. The only place you find such conspiracy theories is in sensationalist popular literature or on the internet. O único lugar que ainda se pensa que há teorias de conspiração são literaturas populares, sensacionalistas ou na internet. When you read the pages of the New Testament, there's no doubt that these people sincerely believed in the truth of what they proclaimed. Quando lemos as páginas do Novo Testamento, não há dúvidas de que aquelas pessoas sinceramente criam na verdade daquilo que estavam proclamando. Rather, ever since the 19th century, skeptical scholars have explained away the Gospels as legends. Mas ainda assim, desde o século XIX, os estudiosos céticos têm reduzido os evangelhos a lendas. Like the child's game of telephone, as the stories about Jesus were passed down over the decades, Como crianças brincando de telefone sem fio, essas histórias sobre Jesus foram sendo transmitidas ao longo das décadas. they got muddled and exaggerated and mythologized until the original facts were all but lost. Foram então confundidas, exageradas e até transformadas em mitos, até que os fatos originais se perderam. The Jewish peasant sage was replaced by the divine Son of God. Aquele andarilho sábio judeu foi substituído pelo divino Filho de Deus. One of the major problems with the legend hypothesis, however, which is almost never addressed by skeptical critics, is that the time gap between Jesus' death and the writings of the Gospels is just too short for this to have happened. Um dos maiores problemas com essa hipótese das lendas e que quase nunca é respondida pelos críticos céticos é que o intervalo de tempo entre a morte de Jesus e a escrita dos evangelhos é muito curto para permitir esse fenômeno. This point has been well explained by A.N. Sherwin White in his book Roman Society and Roman Law in the New Testament. Esse ponto foi muito bem explicado pelo autor A.N. Sherwin White no seu livro Sociedade Romana e a Lei Romana no Novo Testamento. Professor Sherwin White is not a theologian. O professor Sherwin White não é teólogo. He's a professional Greco-Roman historian of times prior to and contemporaneous with Jesus. Ele é historiador greco-romano, profissional nessa área, desse período, tanto contemporâneo à vida de Jesus e do período antes da vida de Jesus. According to Sherwin White, the sources for Roman and Greek history are usually biased,
De acordo com Sherwin White, essas fontes da história grega e romana costumam ser tendenciosas and usually removed 1 or 2 generations or even centuries from the events they record. e defasadas em até 1 ou 2 gerações e até séculos dos eventos que elas estão registrando. Yet, he says, historians reconstruct with confidence the course of Greek and Roman history. Mas ainda assim, os historiadores reconstroem com confiança a história greco-romana. For example, the 2 earliest biographies of Alexander the Great were written by Arrian and Plutarch more than 400 years after Alexander's death. Por exemplo, as 2 biografias mais antigas de Alexandre o Grande, foram escritas por Ariano e Plutarco mais de 400 anos após a morte de Alexandre. And yet, classical historians still consider them to be trustworthy. E ainda assim, os historiadores clássicos as consideram fidedignas. The fabulous legends about Alexander the Great did not develop until during the centuries after these 2 writers. As lendas fabulosas a respeito de Alexandre o Grande não só foram criadas, na verdade, alguns séculos após a escrita dessas 2 biografias. According to Sherwin White, the writings of the ancient historian Herodotus enable us to determine the rate at which legend accumulates. De acordo então com Sherwin White, o escrito de Heródoto, o historiador, nos permitem perceber o tempo que demora para uma lenda como essa se acumular. And the tests show that even 2 generations is too short a time span to allow legendary tendencies to wipe out the hard core of historical facts. E esses testes demonstram então que até 2 gerações seria pouquíssimo tempo para permitir que essas tendências lendárias apagassem a essência dos fatos históricos. When Professor Sherwin White turns to the Gospels, he states that for the Gospels to be legends, the rate of legendary accumulation would have to be unbelievable. Quando então o professor Sherwin White fala dos evangelhos, ele declara que para os evangelhos terem se tornado lendas, a taxa de acúmulo lendária teria que ter sido inacreditável. More generations would be needed. Teria que ter havido mais gerações. In fact, adding a time gap of 2 generations to Jesus' death E, na verdade, adicionar um intervalo de tempo de 2 gerações até a morte de Jesus lands you in the 2nd century, just when the apocryphal Gospels do begin to appear. nos leva justamente ao 2º século, quando apareceram os evangelhos apócrifos. These do contain all sorts of fabulous stories about Jesus. Eles contêm histórias mirabolantes sobre Jesus. For example, trying to fill in the years between his boyhood and his starting his ministry. Por exemplo, tentando preencher aqueles anos entre a sua infância e o início do seu ministério. These are better candidates for the legends sought by the critics, not the biblical Gospels. Eles, sim, seriam mais sujeitos a essas lendas que os críticos tanto procuram, não os evangelhos bíblicos. This point becomes even more devastating for skepticism when we realize that the Gospels themselves use sources that go back even closer to the events of Jesus' life. Esse ponto se torna até mais devastador para o ceticismo quando nós percebemos que os próprios evangelhos utilizam fontes que remontam a períodos ainda mais próximos da vida de Jesus. For example, the story of Jesus' suffering and death, commonly called the Passion story, was probably not originally written by Mark. Por exemplo, a história do sofrimento e da morte de Jesus, comumente chamada de história da paixão, provavelmente não foi escrita originariamente por Marcos. Rather, Mark used a source for this narrative. Na verdade, Marcos teria usado uma fonte para escrever essa narrativa. Since Mark is the earliest gospel, his source must be even earlier still. Já que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, a sua fonte deve ser ainda mais antiga. In fact, Rudolf Pesch, a German expert on Mark, says the Passion source must go back to at least AD 37,
which is just 7 years after Jesus' death. E, na verdade, Rudolf Pesch, um especialista alemão a respeito do Evangelho de Marcos, afirma que essa fonte da paixão deve remontar a pelo menos 37 depois de Cristo, apenas 7 anos após a morte de Jesus. Or again, Paul, in his letters, hands-on information concerning Jesus. E ainda, Paulo, nas suas cartas, apresenta informações a respeito de Jesus, About his teaching, sobre os seus ensinos, his Last Supper, a última ceia, his betrayal, crucifixion, and burial, a traição, crucificação e o seu sepultamento, and his resurrection appearances. e as aparições na ressurreição. Paul's letters were written even before the Gospels, As cartas de Paulo foram escritas antes dos evangelhos. and some of his information, for example, what he passes on in his first letter to the Corinthian church about the resurrection appearances, has been dated to within 5 years after Jesus' death. E algumas dessas informações que ele fala, por exemplo, como aquela que ele apresenta na primeira carta aos Coríntios a respeito das aparições de Jesus depois de ressurreto, são datadas como tendo 5 anos após a morte de Jesus. It just becomes irresponsible to speak of legends in such cases. Percebemos então que se torna uma irresponsabilidade afirmar que os evangelhos estariam sujeitos a essas influências de lendas. The fifth point you'll remember was that the gospel records have a proven track record of historical reliability. O quinto ponto, como vocês podem lembrar, é que os autores dos evangelhos tinham um comprovado registro de confiabilidade histórica. Now again, I have time to look at only one example. Mais uma vez, eu só vou ter tempo de apresentar um exemplo. Luke. Lucas. Luke was the author of a two-part work, the Gospel of Luke and the Acts of the Apostles. Lucas foi autor de uma obra que tinha 2 partes, o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos. These are really one work, and they're separated in our Bibles only because the church grouped the Gospels together in the New Testament. Eles, na verdade, são uma obra só. Foram separados na Bíblia somente porque a igreja agrupou os evangelhos todos juntos no Novo Testamento. Luke is the gospel writer who writes most self-consciously as a historian. Lucas é o evangelista que mais escreve como historiador. I'm going to invite Denise to read for us now the preface to the Gospel of Luke. Eu vou pedir agora para a Denise ler para nós o prefácio do Evangelho de Lucas. Diz assim, Lucas 1, de 1 a 4. Visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós, transmitidos pelos que desde o princípio foram suas testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem, para que tenhas certeza da verdade das coisas em que foste instruído. Was that all? One Yes. to 4? Yeah. Wow, you're fast. Você This rápido. preface is written in classical Greek, such as was used by the Greek historians. Esse prefácio é escrito em grego clássico, assim como os historiadores gregos utilizavam. After this, Luke switches to a more common Greek. Depois desse prefácio, Lucas então muda para um grego um pouco mais comum. But he's put his reader on alert that he can write, should he wish to, like the learned Greek historian. Mas ele alerta o seu leitor de que, se ele desejar, ele pode escrever como um historiador experiente. He speaks of his lengthy investigation of the story he's about to tell. Ele fala da investigação primorosa que ele fez, da história que ele vai contar. And he assures us that it is based on eyewitness information and is accordingly the truth. E ele nos garante que as informações que está utilizando vêm de testemunhas oculares e que são, de fato, verdade. Now, who was this author we call Luke?
Agora, quem foi esse autor que nós chamamos de Lucas? He was clearly not an eyewitness of Jesus' life. Certamente não foi testemunho ocular da vida de Jesus. But we discover an important fact about him from the book of Acts. Mas nós descobrimos um fator importante a respeito dele lendo o livro de Atos. Beginning in the 16th chapter of Acts, when Paul reaches Troas in modern-day Turkey, the author suddenly starts using the first-person plural. Começando no 16º capítulo do livro de Atos, Paulo chega então a Troade, onde é a Turquia hoje. E o autor começa a utilizar a primeira pessoa do plural na sua escrita. We set sail from Troas to Samothrace. Nós saímos de Troade para Samotroácia. We remained in Philippi for some days, Ficamos em Filipos alguns dias, as we were going to the place of prayer, etc. enquanto seguíamos para o cenáculo, etc. The most obvious explanation is that the author had joined Paul on his evangelistic tour of the Mediterranean cities. A explicação mais óbvia era de que o autor havia se juntado a Paulo na sua viagem missionária nas cidades mediterrâneas. In chapter 21, he accompanies Paul back to Palestine and finally to Jerusalem. No capítulo 21, ele acompanha Paulo de volta à Palestina e finalmente até Jerusalém. What this means is that the author of Luke Acts was, in fact, in first-hand contact with the eyewitnesses of Jesus' life and ministry in Jerusalem. E o que isso revela é que o autor de Lucas e Atos estava de fato tendo esse contato em primeira mão com as testemunhas oculares de Jesus e com o ministério e vida dele em Jerusalém. Skeptical critics have done backflips to try to avoid this conclusion. Os críticos céticos se desdobram em vários para tentar evitar essa conclusão. They say that the use of the first person plural in Acts should not be taken literally. Eles dizem que esse uso da primeira pessoa do plural em Atos não pode ser tomado como literal. It is just a literary device which was common in ancient sea voyage stories. É apenas um dispositivo literário que era comum para descrever histórias antigas de viagens marítimas. Never mind that many of the passages in the book of Acts are not about Paul's sea voyage, but take place on land. Que ninguém perceba que muitas das passagens do livro de Atos, na verdade, não falam de viagens marítimas de Paulo, e sim do ministério dele na terra. The more important point is that this theory, when you check it out, turns out to be sheer fantasy. O mais importante, na verdade, é que essa teoria, quando nós verificamos, acaba se demonstrando como pura fantasia. There just is no literary device of sea voyages in the first person plural. Não existe esse tal de dispositivo literário para utilizar em viagens marítimas usando a primeira pessoa do plural. The whole thing has been shown to be a scholarly fiction. É uma ficção acadêmica, na verdade. There's no avoiding the conclusion that Luke Acts was written by a traveling companion of Paul who had the opportunity to interview eyewitnesses to Jesus' life while in Jerusalem. Não tem como evitarmos essa conclusão de que Lucas Atos foi escrito por um companheiro de viagem de Paulo que teve a oportunidade de entrevistar as testemunhas oculares da vida de Jesus enquanto estava em Jerusalém. So, was the author reliable in getting the facts straight? Então, será que podemos confiar no autor para compreender os fatos? The book of Acts enables us to answer that question decisively. O livro de Atos nos permite responder essa pergunta com muita propriedade. The book of Acts overlaps significantly with the secular history of the ancient world. O livro de Atos se sobrepõe de forma significativa à história secular do mundo antigo ali naquela região do mundo. And the historical accuracy of Acts is indisputable. E a precisão histórica de Atos é indiscutível. This has been demonstrated anew by Colin Hemer, a classical scholar who turned to New Testament studies, in his book, The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History. Isso foi demonstrado por Colin Hemer, que é um estudioso clássico que trabalha com estudos do Novo Testamento no seu livro, o livro de Atos e o ambiente da história helenista.
Hemer goes through the book of Acts with a fine-toothed comb, pulling out a wealth of historical detail. Hammer então passa pelo livro de Atos como se estivesse com um pente fino, extraindo vários detalhes históricos, Ranging from what would have been common knowledge que vão de coisas que teriam sido conhecimento comum to details so specific that only a local person would know them. até detalhes tão específicos que só os locais conheceriam. And again, Luke's accuracy is demonstrated. E a precisão de Lucas é demonstrada continuamente. From the sailings of the Alexandrian corn fleet out of Egypt, Da navegação das frotas de milho alexandrino saindo ali do Egito, to the coastal terrain of the Mediterranean islands, ao terreno costeiro das ilhas mediterrâneas, to the peculiar titles of the local officials, até os títulos peculiares das autoridades locais. Luke gets it right. Lucas sempre acerta. According to Professor Sherwin White, and I quote, De acordo com o professor Sherwin White, e agora vou citar, the confirmation of historicity in Acts is overwhelming. a confirmação da historicidade de Atos é estarrecedora. Any attempt to reject its historicity, even in matters of detail, must now appear absurd. End quote. Qualquer tentativa de rejeitar a historicidade dele, mesmo que em questão de detalhes, deve parecer absurda. The judgment of Sir William Ramsay, a world-famous archaeologist, still stands. E a declaração de Sir William Ramsay, um arqueólogo famoso no mundo todo, ainda permanece. He wrote, Luke is a historian of the first rank. This author should be placed among the very greatest of historians. Ele escreveu: Lucas foi um historiador de primeira categoria, e esse autor deveria ser considerado como um dos principais historiadores do mundo. Given Luke's care and demonstrated reliability, as well as his contact with eyewitnesses within the first generation after the events, this author is trustworthy. Por conta do cuidado e da confiabilidade demonstrada por Lucas, assim como o contato que ele teve com as testemunhas oculares dentro daquela primeira geração dos eventos da vida de Jesus, nós podemos considerá-lo um autor confiável. On the basis of the 5 reasons I listed, I personally think that we should assume the historical reliability of what the Gospels say about Jesus, unless they are proven to be wrong on some particular point. Com base nessas 5 razões que eu acabei de listar, eu pessoalmente acredito que nós temos que presumir a confiabilidade histórica daquilo que os evangelhos falam a respeito de Jesus, a não ser que seja provado o contrário. But for the purposes of our inquiry, we need not go so far. Mas para o objetivo da nossa busca por respostas, nós não temos nem que ir tão longe. We should at least adopt a position of neutrality. Deveríamos pelo menos ter uma posição neutra. But we cannot justifiably assume that the Gospels are wrong until proven right. Mas não dá para justificar que se presuma que os evangelhos estão errados até que seja comprovado que estão certos. Now, if we do adopt a position of neutrality when approaching the Gospels, how do we move beyond neutrality to the affirmation that some event is actually historical? Agora, se nós adotarmos essa posição neutra diante dos evangelhos, como é que nós saímos dessa neutralidade e conseguimos afirmar que de fato um evento é histórico? Scholars have developed a number of so-called criteria of authenticity to enable us to do that. Os estudiosos desenvolveram alguns chamados critérios de autenticidade que nos permitem fazer isso. These criteria are really signs of historical credibility. Esses critérios são de fato sinais de credibilidade histórica. A story in the Gospels exhibiting one of these signs is, all things being equal, more likely to be historical than it would have been without it. Uma história nos evangelhos que exiba algum desses sinais seria
em boa parte, histórico, seria histórico se não tivesse sido apresentado dessa maneira. In other words, the presence of one of these signs increases the probability that the recorded event is historical. Reformulando então, a presença de um desses sinais aumenta a probabilidade que um desses incidentes registrados seja de fato histórica. What are some of these signs of historical authenticity? Quais são alguns desses sinais de autenticidade histórica? Here's a list of some of the most important. Aqui apresento uma lista de alguns dos mais importantes. Number one, historical fit. Em primeiro lugar, a adequação histórica. That is to say, the incident fits in with known historical facts of the time and place. Isso significa que aquele incidente consegue se adequar aos fatos daquele período e daquele lugar conhecidos historicamente. Number two, independent early sources. Em segundo lugar, fontes primitivas e independentes. The incident is related in multiple sources which are near to the time when the incident is said to have occurred and which don't rely on each other or on a common source. O incidente é relatado em fontes múltiplas que são próximas ao período quando dizem que aquele incidente ocorreu e que não dependem uns dos outros ou de uma fonte comum. Number three, embarrassment. Em terceiro lugar, constrangimento. The incident is awkward or counterproductive for the early Christian church. O incidente é constrangedor ou contraproducente para a igreja primitiva. Number four, dissimilarity. Em quarto lugar, dessemelhança. The incident is unlike earlier Jewish ideas and or unlike later Christian ideas. O incidente não é semelhante a ideias judias primárias ou até ideias cristãs posteriores. Number five, Semitisms. Em quinto lugar, semitismos. Traces of Hebrew or Aramaic language, the language spoken by Jesus' countrymen, appear in the story. Traços, por exemplo, de hebraico ou aramaico, que era a língua que Jesus e seus contemporâneos falaram, aparecem na história. And finally, number six, coherence. E em sexto lugar, coerência. That is to say, the incident fits in with facts already established about Jesus. Isso quer dizer que aquele incidente se adequa aos fatos que já foram ditos e são estabelecidos a respeito de Jesus. Now, what I'd like to do in the following lecture is to apply these criteria to various aspects of the life of Jesus recorded in the Gospels and assess their historical credibility. Agora, o que eu desejo fazer na próxima palestra é aplicar esses critérios a diversos aspectos da vida de Jesus registrados nos evangelhos e avaliar então a sua credibilidade histórica. And so I'd like to invite you after a short break to join us for the succeeding lecture. Então eu quero convidar vocês a retornarem depois do intervalo para a próxima palestra.